Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco na nossa videoconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. Entregamos mais um trimestre muito consistente e para contar mais sobre a evolução da nossa estratégia e os destaques, estamos aqui com o André Farber, nosso CEO, o Miguel Cafrune, nosso CFO, e também com o Francisco Santos, que é o executivo à frente da nossa operação de serviços financeiros. A dinâmica vai ser o seguinte: nós vamos começar com uma apresentação e, na sequência, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para participar é só clicar no ícone levantar a mão e entrar na fila, ou então, se preferir, pode enviar a pergunta por escrito no ícone Q&A. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de dar alguns recados. Nós anunciamos em dezembro a venda do nosso shopping, o Midway Mall. Então, os resultados do shopping eles estão contemplados nos resultados do ano e do trimestre até o dia 17 de dezembro, mas para melhor comparabilidade, nós excluímos os efeitos da transação. Então, os números que vamos apresentar na apresentação não consideram esses efeitos da transação. E um último recado é que essa apresentação está sendo gravada e qualquer perspectiva futura, elas são expectativas da companhia e não são garantias de realização. Eram esses os principais pontos, agora eu passo a palavra para o André. Muito obrigado, Isa. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco nos resultados do nosso quarto trimestre de 2025. Também na apresentação de hoje, a gente vai falar sobre o resultado consolidado de 2025. 2025 foi um ano muito forte para nós, um ano que gerou muito orgulho, muita evolução e muito resultado. Então, já queria passar para a apresentação aqui. A gente tem falado do nosso processo de transformação. Desde a minha chegada na companhia em maio de 23, muita coisa aconteceu. A gente sempre volta nesse slide, que é a linha do tempo. Alguns fatos muito importantes que acho que vale a pena lembrar, porque eles se conectam muito com a nossa estratégia. A gente fez uma mudança grande de estrutura já em agosto de 23, dando muita força para a moda, muita força para partes do negócio que depois tinham estratégias muito específicas, como eu dei o exemplo aqui da moda. Já em outubro, a gente começou um processo de 23, um processo de aceleração da ocupação da nossa fábrica, naquele momento já com uma visão da importância estratégica da nossa fábrica e dos resultados que isso poderia trazer para o nosso negócio. Já no final de 23, também uma redução expressiva da nossa alavancagem, que era uma preocupação daquele momento. Aquela geração de caixa muito robusta nos ajudou muito a que a alavancagem caísse. E a gente vem fazendo trabalho muito consistente, onde 25 foi um ano muito intenso. No primeiro semestre do ano, a gente fez o relançamento e a evolução dos nossos valores, que a gente chama os nossos fios. Em setembro, relançamos a marca Pool, a nossa marca que fala com o público mais jovem, também com bastante desenvolvimento de jeans. Em novembro, quando a gente estava na call aqui, na nossa última call, nós comunicamos a vocês o reperfilamento da nossa dívida e o barateamento da nossa dívida aqui, trocando toda a nossa dívida para uma dívida de DI mais 0,95. E desde então, entre novembro do ano passado e o fechamento do ano, tiveram dois eventos muito importantes aqui dentro da empresa. Em primeiro lugar, a gente relançou a nova marca, a marca Riachuelo, olhando de uma forma mais contemporânea, a marca que agora assina incrivelmente Brasil, acreditando na potência do Brasil e dos brasileiros. Além disso, no dia 9 de dezembro, nós lançamos o protótipo da nossa loja do futuro, a loja Incrivelmente Brasil, aqui na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. Então, foi mais um momento importante aqui, que a gente vai falar mais hoje. E também, antes do fechamento do ano, a gente concluiu a venda do Midway Mall por 1,6 bilhão de reais, também com uma distribuição de dividendos extraordinária aqui, nesse mesmo momento, concluindo o momento da organização de reafirmar o seu foco, e a gente tem nossos dois cores, que são os cores de moda e serviços financeiros, e fazendo o desinvestimento do shopping com um retorno muito robusto para os acionistas. Indo agora para os resultados do nosso quarto TRI de 2025, mais uma vez a gente conseguiu mostrar um crescimento muito robusto de same-store sales da moda. A moda cresceu 7,2%, nosso 10º trimestre consecutivo de crescimento. Em paralelo, fizemos isso com crescimento de margem. Então, chegamos na margem de moda aqui de vestuário de 57,8%, com crescimento de 2,9% versus o mesmo trimestre do ano anterior, sendo o 9º trimestre consecutivo de crescimento de margem.
coroando aí nosso trabalho de crescimento com crescimento de margem, o que faz o nosso resultado ser muito mais potente. E é o que vocês veem aqui embaixo. O nosso resultado de EBITDA de mercadorias ele atingiu já a casa dos 20%, uma melhora de 1,7 versus o mesmo trimestre do ano anterior, que é o melhor patamar dos últimos 5 anos. Eu tenho falado muito da força do nosso negócio de moda, com negócios de serviços financeiros. A Midway também foi destaque aqui no quarto trimestre. Crescemos o nosso EBITDA em 28,4%, chegando a 126 milhões. Como consequência disso, a gente chegou num EBITDA consolidado de 20,6, com um crescimento de 1,9 em pontos percentuais, também no melhor nível aí de EBITDA da companhia para um quarto trimestre dos últimos anos. E, por fim, chegamos no nosso lucro líquido de 322, um crescimento de quase 30% versus o mesmo trimestre do ano anterior, mostrando também como o negócio que cresce no seu core de moda, com crescimento de margem, com crescimento da Midway potencializado, faz com que o lucro tenha esse resultado aí muito forte e a gente termina o quarto trimestre muito orgulhoso. Então agora eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado do ano, também um ano muito forte e é onde a gente vê esse resultado de forma consistente ao longo dos 4 tris. Então fechamos com um same-store de vestuários de duplo dígito de 10,3. Abrindo aqui o próximo número, que é o número da margem, também crescemos a margem durante o ano todo em 2,4%, chegando aí a um número muito forte de 56,7%. Esse é o melhor número de margem dos últimos 7 anos. A gente só tinha conseguido esse número na década passada. Em paralelo, a Midway teve mais um ano muito forte. Como consequência desse resultado muito forte de moda com margem e Midway, a gente chega no resultado da companhia como um todo, um EBITDA de 1,8 bilhão de real, quase 20% de evolução em relação ao ano anterior, um número muito forte. Quando a gente olha para o lucro, a gente chega num lucro de 512 milhões de reais. Aqui a gente mais do que dobrou o lucro em relação ao ano anterior. E não podia deixar de mencionar o que eu já mencionei ali na abertura, foi o ano também onde a gente fez a venda do shopping e por 1,6 bilhão de real, com a distribuição de dividendo recorde aí aos nossos acionistas. Então, quando vocês veem aqui o resultado de 2025, é um resultado muito robusto e é uma evolução que a gente vem tendo nos últimos anos, que eu queria agora mostrar para vocês um pouco dos principais indicadores desses últimos anos. O primeiro deles é o trabalho de margem. O trabalho de margem, a gente começou ele lá em 2023, é um trabalho que tem muitas alavancas, trabalho que passa por utilização melhor da fábrica, por melhor planejamento de moda, por precificação, por como a gente demarca, e a gente vem mostrando aqui um resultado muito robusto. A margem saiu em 2023 de 52,5% para 56,7%, uma melhora de 4,2% aí nesses 2 anos. Quando vamos para a margem EBITDA de mercadorias do negócio de moda, que é principalmente de moda, a gente sai em 2023 de 11,5% para quase 15%, uma melhora também muito significativa, então a gente tornando o negócio cada vez mais rentável, cada vez mais replicável, cada vez mais com chance de a gente possa expandir, que linka-se muito com a nossa alavanca do futuro de expansão de canal. Quando a gente olha para o EBITDA consolidado, também um número muito forte, que é a somatória do nosso negócio de moda com a Midway. Então a gente vem de um EBITDA de 1 bilhão de reais, fechando aqui um EBITDA de quase 1,8 bilhão de reais, aqui mais de 70% de crescimento nesses 2 anos. E por fim, não menos importante, a evolução do nosso resultado, do nosso bottom line. A gente gerou prejuízo em 2023, fizemos a virada em 2024 para 235 milhões de reais e agora, então, entregando esse lucro muito que nos enche de orgulho de 512 milhões. Então, essa evolução, ela mostra que a gente está na direção certa, mostra também que a gente está muito cuidadoso com todos os passos, melhorando a proposta de valor da companhia, mas também gerando muito resultado financeiro. Aqui tem um slide de margem, que mostra a evolução de margem, na verdade, dos últimos 9 anos. Margem é um tema central para nós. A gente tem dedicado muita atenção, tem muitas iniciativas para a gente trabalhar a expansão de margem. E aí eu venho buscar aqui 2017, que foi onde a gente tinha o mesmo patamar de margem que a gente atingiu agora,
em 2025. Vou andar um pouquinho aqui no slide. Então, a gente viu que depois de 2018, a gente teve quedas de margem, com a pandemia foi pior ainda, a cadeia se desajustou. Eu acho que a gente não usou a nossa fábrica do melhor jeito durante esse período. Então, aqui a gente teve anos aqui de margem mais baixa. A partir de 23, a gente começou com estratégias, como eu falei, de utilização da fábrica, mas também outras estratégias de portfólio que vão desde o pensamento da coleção até como a gente trabalha pricing e demarcação, e a gente volta a um nível de margem que a gente já teve no passado. Isso queria mostrar para vocês que a gente não acredita que esse seja um voo de galinha, mas sim um padrão de margem sustentável que agora a gente quer trabalhar para levar para um patamar ainda mais alto. É para isso que a gente está trabalhando. Acho que eu sempre tenho falado com vocês que o nosso negócio ele é feito de dois negócios. Um business de moda, que temos dedicado muito esforço e muito foco, e um business de serviços financeiros. Esse slide ele mostra a evolução da combinação potente desses dois negócios, que é a geração de valor por metro quadrado do business de moda, que é o verde mais claro, e o business de serviços financeiros, que é o business que é o verde mais escuro. Crescemos a geração de valor por metro quadrado desses dois business combinados em 33% nos últimos 2 anos. Ambos os negócios cresceram muito, que é o que a gente tem mostrado até agora, e é isso que a gente vai estar sempre olhando para cá. A gente tem uma base de lojas robusta, com uma presença nacional, a gente tem muita exposição também no Nordeste, o negócio financeiro é muito relevante para nós, então a gente vai continuar olhando para o nosso negócio, para que o negócio de moda continue melhorando, mas o negócio de serviços financeiros também continue evoluindo ao longo do tempo, olhando sempre esse número de geração de valor por metro quadrado. Então, agora, evoluímos muito, atingimos resultados muito robustos. Como é que a gente continua seguindo com a nossa estratégia para continuar melhorando nosso resultado? A gente continua com os nossos 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar de experiência. Aqui não temos novidade, é o pilar que a gente já falou na última call, na penúltima call, na antepenúltima call. Falamos em 2024, acho que comecei a falar em 2023. A gente segue aqui firme e forte para melhorar a experiência, e tudo que a gente faz na Riachuelo é para melhorar a experiência do consumidor. A gente acredita que no longo prazo, uma melhor experiência vai continuar fidelizando consumidores, trazendo mais valor para a marca, para a empresa, e que isso vai ajudar o nosso crescimento. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que é um pilar que a gente trouxe na última call para vocês, é o pilar de footprint. A gente tem uma opcionalidade aqui de enquanto a gente melhora a experiência, a gente pode crescer, não só pode, como deve os nossos canais. Isso vai trazer um crescimento adicional para a companhia. Então, vou falar daqui a pouco mais sobre ele, mas é um pilar muito importante. Terceiro pilar, também, que é um pilar que a gente vem trabalhando há mais de 2 anos, é o deficiência da moda. Então, aqui é como fazer uma moda melhor, mais eficiente, mais responsiva. O quarto pilar é o pilar da Midway. Então, a Midway é essencial e eu fico aqui muito repetitivo falando para vocês, mas falamos da geração de valor por metro quadrado, vimos que a Midway significa entre 25% a 30% do nosso resultado, e a gente tem um pilar dedicado à nossa financeira, porque a gente vê também bastante oportunidade de continuar crescendo. E por fim, não menos importante, a gente tem um pilar de estrutura de capital, que a gente tem sido bem ativo aí nos últimos meses e ano, e a gente continua enxergando algumas oportunidades para melhorar a nossa estrutura de capital, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, queria passar agora para o pilar experiência, que é o nosso primeiro pilar. Pilar experiência, ele tem 3 dimensões: a evolução da marca, a evolução de produto e a evolução dos canais em si, da experiência dos canais. Começamos o processo ano passado de revitalização da marca, agora ele continua. Eu tenho uma crença muito forte de que empresas boas e uma empresa de moda forte tem uma marca muito forte, então a gente vai continuar investindo muito na marca Riachuelo, renovando a marca Riachuelo e também investindo em algumas das nossas submarcas estratégicas. Produto também é essencial dentro da nossa estratégia. Tudo que a gente faz, na verdade, se torna produto que o cliente leva para casa. Então, a gente vem trabalhando muito forte também ao longo dos últimos anos em focar nas categorias core, feminino, masculino, infantil, aumentar nosso share de produtos modais e melhorar a nossa responsabilidade da cadeia. Isso aqui faz com que a gente entregue um produto cada vez mais de qualidade e certo para o nosso consumidor,
mais valor agregado. Isso é um pilar essencial da nossa experiência, depois da marca, produto. E por fim, não menos importante, é a evolução dos canais. Aqui a gente tem 2 canais muito fortes que também se interligam com experiências omnicanais. Então a gente vem evoluindo muito na experiência de loja, já compartilhamos com vocês, evoluindo muito na experiência de com. Para dar um pouquinho mais de sabor e de contexto, eu queria chamar um vídeo aqui sobre a evolução da experiência, falando um pouco de marca e de loja. Essas dimensões são muito conectadas, o que a gente pensou na evolução da marca e também como isso veio para a loja Protótipo, que a gente lançou em Pinheiros agora no final do ano. Então, podemos chamar o vídeo. 2025 marcou uma virada para Riachuelo e inaugurou um novo capítulo na nossa jornada. Um movimento que resgata nossas raízes, honra a nossa história e dá continuidade ao legado de Nevaldo Rocha. Do Brasil, a gente tira forma, cor e atitude, traduzindo isso em um novo momento da marca. Uma identidade mais conectada à nossa verdade. Um novo jeito de estar no mundo. O logo se transforma, as linhas ganham movimento, as cores, presença. Uma celebração do Brasil e da nossa essência. E essa transformação transborda para a experiência em loja. O novo conceito ganha corpo na pop-up de Pinheiros. Durante 12 meses, a loja funcionará como um ambiente vivo, com a jornada do cliente no centro, onde marca, produto e experiência ocupam o mesmo espaço. Cada detalhe foi pensado para contar nossa história, da arte brasileira na entrada, às referências à nossa origem na costura. 240 metros quadrados de arquitetura inédita, curadoria de moda e tecnologias que facilitam a escolha e aceleram a compra. Mais do que uma loja, é um laboratório de experimentação. Um conceito que antecipa o futuro das mais de 300 lojas da Riachuelo nos próximos anos. Em apenas 6 semanas, a pop-up superou as projeções iniciais e atraiu novos públicos para a marca. Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos à nova pop-up da Riachuelo. Mais identificação, mais conexão, mais conversas positivas. Uma marca em movimento e na direção certa para seguir relevante. Riachuelo, incrivelmente Brasil. Como vocês podem perceber, tem muita evolução aqui. O que eu gostaria de compartilhar, além do vídeo com vocês, é que esse é um trabalho muito profundo. Ele começou em 2023. A gente já vem sonhando com a evolução da marca e com a evolução da loja desde o segundo semestre de 23. Foi um trabalho muito profundo que começa com mudanças na equipe, alinhamentos e um aprofundamento interno para que a gente chegasse no final de 24 com todas essas revelações aqui para vocês. E eu acho que isso é uma sementinha que a gente plantou em 25, que em 26, 27 vai gerar muitos frutos e muito resultado para Riachuelo. Como eu falei, na experiência a gente tem 3 dimensões, a gente falou aqui um pouco de marca e de loja, mas eu queria trazer também um pouco mais de exemplo e de contexto de uma dimensão essencial que é produto. A gente acaba de lançar uma linha nova de dentro da nossa marca Bodywork, chama Desync. Queria apresentar para vocês um pouquinho dessa evolução de produto, como a gente tem investido em tecnologia e em conceitos para tornar a experiência do nosso cliente cada vez melhor. Então, com vocês aqui, Desync. Então, como vocês podem ver aqui, essa é a Desync. Desync é uma linha dentro da nossa linha Bodywork, onde a gente traz tecnologias proprietárias para melhorar a experiência do consumidor, para trazer mais atributos para os nossos produtos. Ela é uma continuidade do que a gente já vem fazendo antes. Em 2025 lançamos The Ultras, foi um grande sucesso e agora chegou então Desync. A gente está fazendo muita movimentação, está trazendo muito conteúdo para produto, muita marca, e a gente terminou o ano forte aqui e começou também o ano de 26 muito forte.
Aqui a gente vai falar um pouco de duas collabs, uma de dezembro e uma de janeiro para fevereiro. Primeiro de dezembro a gente teve a collab de Elo Rocha, em janeiro para fevereiro a collab de Tria, que são collabs que a gente traz designers brasileiros, que tem muita potência brasileira e traz aqui para dentro da Riachuelo de forma democrática, com um sucesso comercial estrondoso e muito alinhados ao que a nossa marca é. Então, queria compartilhar um pouco com vocês aqui também, um pouco do que foram essas collabs, para que vocês conheçam um pouquinho melhor todo o trabalho de produto aliado ao investimento de marca que a gente tem feito. O novo momento da Riachuelo nasce da evolução do nosso DNA como marca de moda, um foco no que realmente importa, o produto. E nos últimos anos investimos para elevar nossa moda, despertar desejo e conquistar a preferência dos brasileiros. O resultado aparece nas coleções. Já são mais de 70 parcerias com marcas e talentos nacionais, democratizando a moda e impulsionando a potência criativa no Brasil. Nossas últimas collabs deram o que falar. Com Elo Rocha, levamos o feito à mão, o bordado de Timbaúba dos Batistas e a cultura brasileira para o centro da coleção, a maior collab da marca até hoje, com 140 peças que se desdobram em diferentes categorias. Começamos 2026 com uma collab que é a cara do verão brasileiro. Em parceria com a Tria, celebramos o lifestyle solar em um lançamento simultâneo em 8 cidades. Com estampas exclusivas e design autoral, a coleção reuniu moda praia, vestuário, acessórios e casa. E em 2 semanas superou todas as expectativas. Aqui na minha mão. Essas são as minhas escolhas. É a collab mais linda dos últimos tempos. Eu já estou com o meu carrinho lotado. Tá sensacional. Mais do que lançamentos, essas collabs reafirmam nosso posicionamento. Moda com identidade, autoria e criatividade brasileira. Porque nada comunica mais do que o produto. Riachuelo, incrivelmente Brasil. Então, o que vocês estão vendo aqui, seja com a evolução da marca, com a evolução da loja, com o The Sync, com o Elo Rocha, com Tria, são movimentos muito amplos, mas muito consistentes do que é a evolução da experiência da Riachuelo, que nós acreditamos que é aqui que a gente evolui a experiência, traz mais valor ao consumidor e mantém um crescimento constante. Então, estamos muito felizes e orgulhosos aqui e continuaremos, tem muita coisa boa ainda para ser feita. O ano está só começando. Vamos continuar para o nosso segundo pilar, que é um pilar também essencial da nossa estratégia, que é o pilar de footprint. Aqui, a gente vê um potencial de abertura de novas lojas, a gente já tem falado isso desde o ano passado. Depois da pandemia, foram anos de muita análise, de a gente reequacionar nossas finanças, a nossa dívida, e a partir do ano passado a gente começou a abrir lojas. Com o novo conceito que a gente acabou de falar, a gente também abre uma oportunidade de reforma de loja. A gente sabe que reformas de loja bem executadas têm o potencial e a capacidade de trazer same-store sales, então é uma segunda alavanca aqui. E o e-commerce continua acelerado, é um canal que cresce mais do que a média da Riachuelo e é uma outra alavanca de crescimento para nós. Para dar mais cor aqui, queria mostrar para vocês um pouco da nossa evolução de lojas. Esse é o número de aberturas de lojas de Riachuelo dos últimos anos, 22 até 25. A gente estava com esse músculo mais congelado, vamos dizer assim. O ano passado abrimos uma loja, o ano retrasado, em 24, mas em 25 já abrimos 8 lojas, então já foi uma aceleração. A gente tem olhado para regiões de menor, que a gente tem ainda uma menor penetração, um share relativo menor. A gente vê ainda algumas regiões que têm alta produtividade, que a gente poderia colocar lojas, e a gente sempre exige TIRs acima de 25%. Então, todas as análises são feitas com muito critério, bastante conservadoras, e essas 8 lojas têm dado resultados muito bons. Então, aqui a gente está bastante confiante de que a gente tem uma capacidade boa, a gente já trouxe um número para vocês em outros momentos, que a gente tem capacidade de abrir entre 100 a 150 lojas e que a gente vai abrir entre 15 a 20 lojas por ano nos próximos anos. O ano passado foi um aquecimento aqui com as 8 e a gente está feliz e os resultados estão vindo. E esse ano a gente segue firme no nosso plano de abrir entre 15 a 20 lojas. Isso, na verdade, nos traz crescimento adicional em cima dos same-store sales que a gente já tem mostrado para vocês. Como terceiro pilar da nossa estratégia é a eficiência de moda. Aqui não dá para deixar de falar da nossa fábrica. A gente está sendo muito consistente aqui, está melhorando a ocupação da fábrica, melhorando a eficiência da fábrica,
trazendo mais moda para a fábrica e também trazendo novas competências de tecnologias, de têxtil para a fábrica, para que a fábrica seja cada vez mais um pilar de diferenciação estratégica para nós. A logística no nosso negócio é muito importante, a responsividade da cadeia, a gente ter o produto certo na hora certa. A gente já opera um sistema de push and pull, o nosso CD de Guarulhos sendo bastante automatizado. A gente vem sofisticando nossos algoritmos e vem também tem planejado um aumento de investimento lá para dar vazão a todo o nosso crescimento. Tem outras alavancas aqui, como diferentes clusterizações para a gente enviar produtos certos para a loja certa. E, como eu falei, a gente tem pensado em como investir em Guarulhos para que ela fique cada vez mais escalável e produtiva. Além disso, na eficiência da moda, tem muito planejamento, que é essa frente de analytics aqui. Já falei algumas vezes hoje sobre o quanto que pricing e demarcação tiveram efeito sobre a nossa margem, mas a gente vem amadurecendo nossos times, a forma que a gente planeja, trazendo muito machine learning, inteligência artificial, para que nosso planejamento evolua com toda a tecnologia que tem disponível aqui. Então, esse é o nosso terceiro pilar, a eficiência da moda, fábrica, logística e toda uma parte de planejamento analytics. O quarto pilar é a Midway, também muita consistência, tenho falado disso bastante. O core da Midway, que a gente já faz há bastante tempo, tem evoluído e gerado cada vez mais resultado. Então, aqui, de novo, a gente tem robustecido nossos modelos de geração de crédito, de concessão de crédito, utilizando também inteligência artificial e machine learning. A gente tem melhorado a proposta de valor dos cartões. E o negócio de empréstimos, que é um negócio que a companhia já opera há cerca de 10 anos, a gente tem conseguido crescer ele de forma muito rentável. Além disso, pensando no futuro, plantamos sementes aqui para outros produtos que têm muito fit com a nossa base de clientes e que podem ajudar a criar um serviço para os nossos consumidores, fidelizando eles, mas também trazendo muito valor para o nosso negócio, aquela geração de valor por metro quadrado que a gente falou alguns slides atrás. Então, final do ano passado, lançamos o produto de crédito consignado, que é a adjacência depois do negócio de empréstimos. Então, esse negócio está começando a escalar agora. 2026 é um ano importante para a gente olhar o potencial desse negócio, mas estamos felizes. E, por fim, acho que a Midway é um negócio que, combinado com a moda e com o varejo, ele é potencializado. A gente, com os produtos financeiros, mais os produtos, os benefícios que ele dá dentro do negócio da moda, isso acaba gerando uma fidelização maior e a gente consegue reter clientes e ter clientes por mais tempo conosco, comprando mais produtos. Então, esse é o full potential da financeira, que é o quarto elemento de valor aqui, né, a quarta dimensão da nossa estratégia. E, por fim, não menos importante, a gente tem a estrutura de capital. A gente tem falado bastante da nossa dívida, já falei do que foi feito aqui, do reperfilamento da dívida. A gente também, no ano passado, no final do ano, lançou um FDIC de empréstimo pessoal, para que a gente tenha mecanismos aqui de estrutura de capital que ajudem a Mido a crescer com um melhor retorno. E, no final do ano, a gente fez o desinvestimento do shopping, também melhorando mais uma vez a estrutura de capital, dando mais foco ao nosso negócio de moda e financeiro. E foi um ano de muita evolução, como vocês viram. Aqui, nesses nossos 5 pilares, são pilares que a gente já tem trabalhado desde o ano passado. A gente continua acreditando que eles ainda têm muito potencial de geração de valor no futuro e continuaremos trabalhando neles para que a companhia continue crescendo de forma rentável, com expansão de margem, com a somatória desses dois negócios de moda e serviços financeiros e cada vez mais evoluindo a experiência do cliente. Então, volto aqui no final para responder perguntas de vocês. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui conosco hoje. Convido o Miguel a dar um pouquinho mais de detalhes, de se aprofundar um pouquinho no nosso resultado. Muito obrigado. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado pela presença de todos. Então, queria começar falando sobre a receita líquida de vestuário. No trimestre, um crescimento de quase 8%, já sobre uma base muito sólida de 15,6%. Então, um trimestre importante, acima de 2 bilhões de receita líquida de vestuário, que consolida um crescimento também muito importante, bastante consistente e sólido no ano. São quase 11% de crescimento da receita líquida de vestuário. E, de novo, contra uma base forte, são dois dígitos de crescimento nos últimos 2 anos, que reforça aquele crescimento importante e bastante consistente do nosso top line.
E aí, passando pelo Same Store, que pega as mesmas lojas, são 10 trimestres consecutivos de crescimento de Same Store de vestuário, crescimento positivos. A gente vê aqui, novamente, 7,2%, crescimento bastante parecido com o terceiro trimestre, o que reforça uma série histórica bastante robusta, bastante consistente no Same Store de vestuário, que adiciona muito valor para a nossa proposta de valor. Isso combinado com o próximo slide que a gente vai falar da margem bruta, o lucro bruto da margem bruta. O nosso lucro bruto no trimestre bateu aqui 1,2 bilhão de reais, crescimento de quase 14% sobre o mesmo trimestre ano passado, que bateu perto de 1 bilhão e 100. E no ano atingiu quase 3 bilhões e 700 milhões de reais, crescimento de 16% no lucro bruto de vestuário. Tá? Passando para o próximo slide, a gente fala da margem. Então, é um crescimento de top line, como a gente falou, de cash margin, de lucro bruto nominal, forçado por uma expansão importante e consecutiva também de margem bruta. O André já falou disso também. São 9 trimestres consecutivos de expansão de margem bruta de vestuário. A gente, no trimestre, apontou e atingiu aqui uma margem de quase 58%, 57,8% de margem bruta de vestuário. São quase 3 pontos de expansão de margem bruta contra o mesmo trimestre no passado, reforçando a consistência do nosso negócio. E aqui, tão importante quanto esses 2,9% ou esses 58%, é se a gente for olhar um pouco ao longo do ano, né? Normalmente o varejo de moda ele tem uma característica do segundo trimestre, é um trimestre muito forte de expansão de margem, muito forte em função do inverno, dos produtos de invernais que carregam naturalmente uma margem bruta mais forte. E a gente vê que a gente fez esse movimento também, e no passado também foi historicamente assim. A gente rampou a margem bruta nominal no segundo trimestre de 2025 agora, e continuou mantendo um patamar muito saudável, muito consistente, inclusive atingindo no quarto trimestre agora a maior margem bruta do ano, quase 58%. Tá? E para dar cada vez mais cor para vocês, e para a gente é muito importante essa transparência e essa cor que a gente dá de como a gente tem feito esse trabalho de margem bruta, a gente mostra aqui 3 grandes dimensões e variáveis aqui de como a gente construiu esses quase 3 pontos de expansão de margem no trimestre. A gente tem feito um trabalho importante de produto, cada vez mais aumentando a penetração das principais categorias feminino, masculino, trabalhado muito produtos modais aqui, ajustado muito o equilíbrio entre moda, entre produtos mais da base da pirâmide. Tem feito um trabalho consistente, consecutivo aqui de expansão forte das eficiências internas, capturando cada vez mais produtividade na fábrica, trabalhando melhor a cadeia integrada do nosso negócio, nosso modelo operacional. São quase 2 pontos esse trimestre, 2,9 vindo da expansão e das capturas internas. E, não menos importante aqui, são quase 1 ponto também expansão de margem contra o trimestre anterior, vindo de inteligência comercial, melhor uso de dados, menor demarcação, demarcações mais incisas, mais frequentes dentro da coleção, trair muito valor, fazendo descontos e promocionando menos, e também avançando muito na estratégia de pricing, contribuindo muito, com quase 1 ponto percentual aqui na expansão de margem bruta trimestre contra trimestre. Né? Por fim, o EBITDA de mercadorias, aqui nessa parte de vestuário, de mercadorias. No quarto trimestre, a gente atingiu mais de 500 milhões de reais nominais de EBITDA, e uma margem de EBITDA de 20%, uma expansão de 1,7 pontos percentuais, um crescimento importante aqui, contra perto de 440 milhões, são mais de 15% de crescimento nominal, trimestre contra trimestre, ano passado, né? E no ano atingimos 15% de margem EBITDA no segmento de mercadorias, 1,2 pontos percentuais de expansão contra o ano anterior, demonstrando uma rampagem também importante aqui. Saímos no começo dessa transformação perto de 11,5%, ali 11,5% de margem EBITDA. Já rampamos ano passado para quase perto de 14% e agora continuamos rampando para perto de 15% de margem EBITDA de mercadorias. Tá? Agora a gente vai passar para o segmento, nosso segundo core, segmento de serviços financeiros, falando um pouco sobre a carteira de crédito. A gente abriu aqui esse trimestre também a carteira de empréstimos para demonstrar para vocês essa importante evolução de outros produtos que não somente Consumer Finance. Aqui a gente mostra a carteira. Todos os deltas aqui são excluindo o efeito da 4966 para serem mais comparáveis, tá? Então, no trimestre aqui, a gente encerrou o quarto tri com perto de 5,3 bilhões de reais na carteira de cartões. É um crescimento, quando a gente compara com o começo da gestão ali, de 10% em cima do começo de 23, e aqui perto de 6%. E de empréstimos, que a gente vem acelerando bastante, de forma muito consistente, muito diligente também. A gente bateu aqui perto de 850, 817 milhões de reais a carteira de empréstimos, contra perto de 690 no mesmo período do passado, 21% quando a gente compara com, de novo, o começo da transformação, que era um pouco menos de 700 milhões de reais. Tá?
E essa expansão é com muita qualidade, com muita diligência, muita consistência. A gente vê isso nas nossas curvas de inadimplência, tanto nas curvas de curto prazo quanto de longo prazo. Segue muito diligente na maneira que a gente concede de crédito. A gente não se animou e não abriu muito a torneira quando o mercado eventualmente estava mais favorável. A gente segue muito diligente na maneira que a gente concede. E a mesma expansão do empréstimo pessoal, que cresceu ali, versus 2 anos atrás, mais de 20%, a gente segue bem controlado. As faixas de curto prazo beirando ali perto de 8, 9%, bastante estáveis, uma melhora contra o ano passado. As de longo já voltaram a reduzir, eu lembro que a gente falou sobre isso nos últimos trimestres, de que a gente aqui, final de 24, ali começo de 25, a gente remodelou um pouco o nosso apetite e avançou um pouco a carteira, já retomamos o patamar saudável de novo e a carteira voltou a reduzir, as faixas de longo prazo. A mesma coisa dos mais de 5 bilhões de carteiras de cartões, segue muito consistente, a gente vê aqui ambas as faixas dentro dos nossos guarda-reios, dentro do nosso apetite, muito consistentes, reforçadas pelo slide seguinte, a gente segue com uma performance muito boa e muito consistente no indicador de FPD, que para a gente é um indicador fundamental da qualidade do crédito, da qualidade das novas safras. A gente adiciona também nesse trimestre a curva cinza, que é a FPD de empréstimos pessoal, que a gente mostra aqui, tanto em cartões quanto em empréstimos, a gente segue dentro dos nossos apetites, dentro dos guarda-reios que a gente coloca, mantendo em cartões perto de 4, 4.1, em empréstimos também, de maneira muito, muito consistente, pós aquele spike que a gente deu no começo do ano, ali, em função daquele apetite adicional que a gente teve no final de 24, já voltando aqui, navegando na ordem de 6,5, entre 6 e 6,5, que é um patamar muito consistente para a performance da FPD de empréstimos também. Tá? Isso repercute numa consistente evolução também do resultado da nossa financeira. No quarto trimestre, são quase 30% de crescimento de EBITDA dos serviços financeiros, 28,4%, atingindo perto de 130 milhões, contra um pouco menos de 100 milhões no mesmo trimestre do ano passado. E a gente mostra aqui, principalmente para a gente, a importância da consistência ao longo dos anos. A gente bloca aqui os últimos 4 anos do EBITDA de serviços financeiros e um CAGR perto de 60%, mostrando que a gente sai de patamares ali de 100 a 200, praticamente faz um step-up aqui, dobra esse step anterior de 200 milhões de EBITDA ano para 404 em 24 e 482, quase meio bilhão aqui de EBITDA de serviços financeiros no ano, um crescimento de 19,3%, que mostra essa segunda fortaleza crescendo de forma muito saudável, consistente, muito diligente. Tá? Agora a gente vai entrar para os resultados consolidados. Primeiro a gente mostra aqui o nosso alavancagem operacional, nosso SG&A. A gente falou para vocês que a gente já tinha feito um trabalho importante nos últimos anos de ganho de alavancagem, melhoria da nossa eficiência e alavancagem operacional nas despesas. A gente vem mantendo esse patamar e devolvendo para o futuro da companhia o crescimento de vendas. A gente segue muito consistente e muito confiante que é um patamar de controle aqui também dentro do nosso guarda-reios. No ano a gente fechou basicamente estável, 0,2 pontos percentuais de alavancagem operacional versus o ano anterior. Praticamente uma foto muito parecida do quarto trimestre agora, onde a gente tem, obviamente, uma receita mais forte, então tem uma distribuição natural, percentualmente o número é menor, mas também de maneira muito consistente, muito saudável. Tá? E o EBITDA ajustado consolidado, no trimestre a gente atingiu 660 milhões, o EBITDA consolidado, juntando os nossos 2 negócios principais, contra 566 do ano anterior, e margem EBITDA superior a 20%, 20,6% de margem EBITDA, contra 18,7%, uma expansão de quase 2 pontos percentuais na margem consolidada final. E, novamente, a gente traz um recorte aqui dos últimos 4 anos, mostrando que a gente sai de patamares aqui no EBITDA consolidado abaixo de 1 milhão, entre 1 milhão, abaixo de 1 bilhão aqui nos 2 anos anteriores. O ano passado beliscou 1,5 bilhão, esse ano belisca quase 1,8 bilhão, são 1,756 bilhões de EBITDA consolidado, 16,7% de margem EBITDA, uma expansão superior a quase 1,5 ponto, contra 15,4% de margem EBITDA do ano passado. Tá? E no lucro consolidado final, de novo reforçando que aqui sem o efeito da transação, tá? do shopping, no trimestre a gente atingiu 322 milhões de reais de lucro consolidado no quarto TRI, quase 30% de crescimento, como o André falou lá nos destaques,
contra 250 do quarto de 24. E quando a gente novamente traz a foto dos últimos 4 anos, é uma evolução muito poderosa, muito consistente. Atingimos no ano 512 milhões, passamos a barreira aqui dos 500 milhões, né? 512 milhões no full year de 25, mais que dobramos o lucro de 235 milhões de 24 e novamente saindo de patamares que rodávamos perto na linha até eventualmente com prejuízo de 23, que demonstra que a gente está muito atento, muito consistente e percorrendo as linhas do PNL e avançando trimestre a trimestre com muita consistência e clausuramos o ano aqui também com uma evolução importante no lucro. Tá? Passando para a geração de caixa, foi um trimestre muito forte de geração de caixa, basicamente o mesmo patamar do quarto de 24. A gente sai do EBITDA de 660 milhões do consolidado, conseguimos uma geração de 35 milhões de capital de giro, crescemos gerando caixa via capital de giro também, seguimos investindo forte aqui em tecnologia, em expansão de loja, então foi um trimestre onde a gente investiu 160 milhões no fluxo de investimento, pagamos imposto de renda e geramos praticamente o mesmo caixa do quarto de 24, seguimos também muito fortalecidos e muito consistentes a geração de caixa, partindo do EBITDA, top line, margem bruta, EBITDA, lucro líquido e também geração de caixa positiva no trimestre e no ano. Tá? Passando pelos nossos investimentos, a gente já tinha falado para vocês também em alguns trimestres que retomaríamos os investimentos a partir desse ano, saindo de uma companhia mais leve, menos alavancada, que a gente vai falar na próxima slide. Retomamos investimentos aqui na ordem de 570 milhões no full year de 25, que representaram 5,4% da receita líquida da companhia consolidada. São patamares superiores aos outros anos, porque a gente vem novamente com muita visão de longo prazo, retomando a abertura de lojas, a expansão, investimentos em tecnologia, em novas frentes da companhia que garantem um longo prazo. Por isso a gente retomou o investimento, segue muito confortável aqui, ainda num patamar bastante administrável, controlável, gerando EBITDA e gerando caixa, o que demonstra a saúde e a consistência do nosso negócio. Isso repercute na alavancagem financeira. A gente tem muito orgulho de mostrar para vocês esse processo, começado, como o André falou, lá em 2023. Em 2023, a gente tem uma dívida líquida de pouco superior aqui a R$1 bilhão, dependendo da métrica entre EBITDA pré e pós, de 1 vez a 1,5 vezes. A gente vem em um processo de alavancagem forte. Fechamos em 24 com 500 milhões de dívida líquida, entre 0,3 e 0,4 de alavancagem, e fechamos 560 milhões. Na verdade, a gente não é um aumento de dívida líquida, se a gente for considerar que a gente antecipou, por uma questão de eficiência tributária, 121 milhões de dividendos que a gente pagaria em abril de 26, a gente pagou em dezembro de 25, isso consumiu caixa, então a gente, no fluxo de caixa, isso por consequência trouxe uma dívida líquida 121 milhões superior no fechamento do ano. Se não fosse ser feito, a gente teria uma redução de dívida líquida na sequência do que a gente tem verbalizado para o mercado e tem sido muito consistente e também manter uma alavancagem que agora a gente fala entre 0 e meia vez, é uma alavancagem bastante saudável para o nosso negócio continuar entregando bom resultado no curto prazo e investindo no longo prazo para que a gente siga com bons resultados. Tá? E aí eu queria finalizar só reforçando que a partir da semana passada a gente começou a operar um novo nome, um novo ticker na Bolsa, na B3. Saímos da Guar3 para RIA, RIA3. É mais um passo, mais um movimento importante na jornada de transformação da companhia, da maneira que a gente se comunica também com os nossos investidores. Então, quem ainda não capturou esse movimento, essa mudança, nos orgulha bastante cada vez mais conectar a companhia, conectar a marca em todos os pontos de contato, também no nosso ticker, também na Bolsa. E agora somos RIA3 e deixamos a Guar3 aqui estacionada no cantinho, mais focada na nossa fábrica, que também nos orgulha muito, tá bom? Queria passar agora, então, para o nosso... Devolver a palavra para a Isa, né? Passar agora para o nosso Q&A, com as perguntas e respostas. Vamos juntar ali com o André, com a Isa e com o Fran. Obrigado, pessoal. Obrigada, Miguel. Bom, vamos começar então aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta vem do Gastim, do Itaú. Oi, Gastim, tudo bem? Pode fazer essa pergunta. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui, uma mais macro e uma mais micro, tá? Então, começando uma pergunta um pouco mais macro, acho que um tema que, discutindo bastante com os investidores, é o pulso de varejo, né, para 2026, né? Dada toda essa dinâmica de incentivo do governo e tudo mais, né? Então,
terceiro e quarto tri, especialmente no quarto tri, a nossa percepção é que vocês tiveram um claro ganho de market share, né? Vamos esperar o resultado das outras empresas, mas claramente quando a gente olha IDAT e etc., parece que vocês ganharam bastante share. Mas a dúvida é, quando vocês começam a ver já agora esse começo de 2026, vocês já começam a sentir uma melhora também? Vocês vêm super bem, vocês como empresa, né? Mas o pulso do mercado, né? Se você olha o IDAT de janeiro já mostrou uma aceleração meio que para todos os setores, especialmente para vestuário. Vocês sentem isso acontecendo também? Além do alfa que vocês estão gerando, o mercado também melhorando, seja por incentivo ou alguma coisa do gênero? Tá? Então essa é a primeira pergunta. Especialmente depois de um dezembro mais fraco, não para vocês, mas para o mercado como um todo. Tá? E a pergunta mais micro, essa margem bruta claramente está funcionando, está chamando muita atenção. Nesse pace, pessoal, vai ficar acima dos peers, né, muito em breve. E aí a dúvida, ou se talvez já esteja, né, quando faz o ajuste de contabilidade, mas a dúvida é qual que vai ser a estratégia daqui para frente, né? Você mencionou, né, André, ao longo da sua apresentação, que tem mais ganhos por vir. E aí a dúvida é, você pega esses ganhos adicionais de margem bruta que vocês estão conquistando e segue o jogo, vão continuar sendo mais rentáveis, ou você acredita que tem algum espaço para eventualmente ficar ainda mais competitivo e ganhar ainda mais share? São essas duas. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Gastim, pela pergunta. Falando sobre o mercado, sobre as vendas, sobre o nosso resultado. Eu acho que até no relatório que você soltou ano passado, você falou bastante sobre como a gente tem alavancas internas e independente do mercado, a gente iria performar bem. Então, a gente continua acreditando nisso. Acho que o que aconteceu no quarto trimestre tem a ver com todas as alavancas que a gente tem criado ao longo dos últimos 2 anos e elas aplicadas ali no dia a dia, independente do vento do mercado, ela faz com que a gente esteja performando bem. Então, isso foi um pouco do que a gente viu sim, o mercado um pouquinho mais, menos demanda aí no terceiro, no quarto tri, mas a gente com resultados muito robustos. Na passagem de ano aqui, a gente ainda não pode abrir o resultado do primeiro tri, né? Mas a gente vê assim a gente na consistência, com os resultados continuando, nossas alavancas gerando resultado, a gente está bastante otimista. Recebemos os dados aí que vocês preparam do IDAT, o IDAT ele vem mais forte mesmo, a gente tem sentido o mercado que o IDAT ele está correto, isso eu poderia dizer para você. Sobre margem, né? Sobre margem, um pouco do que eu tenho falado também ao longo de todas as calls. A gente já vem melhorando a margem há 9 trimestres consecutivos e a gente tem sempre olhado dizendo, ó, a gente melhorou e a gente vai continuar melhorando porque a gente está trabalhando nas alavancas. É engraçado porque não tem uma bala de prata que a gente está aplicando alguma tecnologia ou está aplicando uma iniciativa de não, estamos enchendo a fábrica e é isso. Eu acho que é uma série de iniciativas que somadas e que sendo maturadas, elas estão melhorando a nossa margem. Então, ela não vem de um lugar só. Então, como eu falei, vem da melhor ocupação, utilização da fábrica, vem de uma inteligência de precificação e vem da melhoria das nossas coleções. Eu não acredito que essas alavancas acabaram. A gente continua melhorando a ocupação da fábrica, a gente tem projetos, a gente tem elementos de estratégia que a gente continua melhorando a fábrica. Então, para ser um pouco mais preciso, a fábrica começa a ter cada vez mais conteúdo de moda. Eu fui lá agora no final de janeiro, é visível. Quando você tem mais conteúdo de moda, você consegue ter preços médios maiores na fábrica. Em geral, se bem precificado, preços médios podem dar maiores, dão margens maiores. Então, só para te dar um exemplo aqui, então, essas alavancas de margem, elas estão sendo construídas, assim, não tem algo diferente que a gente vai fazer daqui para frente, mas eu não acho que elas estão todas maduras. Então, por isso, quando eu mostro o slide de margem, eu acho que a gente ainda está no meio do processo, é um processo ainda que tem muitos trimestres que eu espero de evolução de margem. Excelente, super claro, André. Obrigado pelas respostas. Obrigada a você, Gastim. A nossa próxima pergunta vem da Daniela, da XP. E Dani, também pode fazer essa pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelo resultado e pela sequência de resultados que vocês vêm entregando. Eu tenho duas do meu lado. A primeira é um pouco um follow-up nessa dinâmica de margem, mas aí talvez olhando um pouco do ponto de vista do mix de categorias, né? Eu acho que até foi numa reportagem que você comentou, André, dessa questão de cada vez mais focar em vestuário, isso está muito evidente em tudo que vocês têm feito, mas também falando dessa coisa de eventualmente, talvez despriorizar um pouquinho eletrônicos, né, que é uma categoria que tem uma margem pior, tem um investimento de capital de giro também, então tem tanto esse componente aí de melhora de margem, quanto eventualmente algum desafio de crescimento olhando o semi-store consolidado, né? Então, como que a gente pode pensar nessa equação entre categorias e talvez outras que possam crescer também, além de vestuário, enfim, para a gente pensar tanto o que pode vir de, entre aspas, desafios de crescimento que deverão ser provavelmente mais que compensados do lado da rentabilidade. Então, é mais entender um pouquinho esse seu comentário e como a gente pode construir ele para frente. E aí a minha segunda é em relação à Midway, né, Fran, se você puder falar um pouquinho, assim, vocês estão tendo resultados excelentes, né, assim, eu acho que é uma das, se não a mais madura financeira aí do varejo, mas entender o que vocês teriam, vocês teriam que ver para dar mais conforto, para eventualmente vocês começarem a soltar um pouquinho mais o crédito. Eu acho que vocês estão fazendo isso bastante, de uma forma bastante consciente, cautelosa, mas eventualmente onde estão os principais pontos que a gente pode monitorar também para acompanhar eventualmente vocês tendo mais conforto para acelerar essa concessão, de novo, de uma forma diligente, mas só talvez aí sustentando ainda mais esse crescimento super bom de vocês. Obrigada. Oi, Dani, bom dia mais uma vez, parabéns aí pelas suas perguntas. Eu vou responder a parte da margem, passar para o Fran para falar da Midway. Assim, a gente olha o nosso negócio com 4 grandes categorias. A gente tem vestuário, a gente tem eletrônicos, a gente tem beleza e nós temos casa. E elas têm dinâmicas de margem bastante distintas. A gente tomou uma decisão estratégica de despriorizar eletrônicos. Então, eletrônicos têm uma margem bem menor e isso, ao longo dos anos, vai ter um efeito positivo na margem geral da companhia. No momento que a gente está despriorizando eletrônicos agora, às vezes a gente está baixa para limpar estoque, a gente pode até ter uma margem pior no global. Então, acho que esse é um elemento fácil da nossa estratégia para explicar, é bastante direto. Em vestuário, é mais de 80% do nosso volume, da nossa receita. A gente tem estratégias muito específicas em vestuário, que eu respondi até na pergunta anterior. Então, no trimestre, a gente viu a margem de vestuário aumentando 2,9%, e aquilo que eu mostrei na apresentação de hoje, que eu falei no comentário anterior, a gente acredita que vestuário é a categoria de melhor margem e que a gente vai continuar melhorando a margem do vestuário. Então, vai ter os efeitos combinados na margem da companhia de melhora da margem de vestuário e melhora do mix da companhia como um todo, que vai ter mais vestuário e menos tech, por exemplo. A terceira categoria é beleza. Beleza, a gente vê como uma categoria que ela é complementar à moda, ela tem uma margem pior, e a gente tem feito iniciativas dentro de casa para também tentar melhorar nosso mix, nossa margem de beleza. Aqui a gente diria estar um pouco mais atrasado em relação à moda, e a gente deveria ver evoluções de resultado também na margem da categoria beleza. A gente não abre, mas a gente tem trabalhado. E por fim, casa. Acho que parte das nossas evoluções de margem aqui, que vocês já estão vendo no consolidado, tem a ver com a evolução de casa. A gente tem feito muitas evoluções do business de casa. O business de casa hoje, a gente aqui dentro compõe ele em 2 business. Um business de produtos de casa dentro da Riachuelo e a loja casa standalone, que a gente tem 25 negócios, 25 lojas. A gente tem feito um trabalho em ambos os negócios de melhora de mix, de melhora de margem, de precificação, de como a gente trabalha a remarcação. Tem grandes evoluções aqui acontecendo. Isso também deveria refletir positivamente na margem de casa e na margem, e assim, também na margem do business como um todo. Mas lembrando, a gente tem um business hoje que ele é 85% moda e em grandes números 5% dos outros negócios, não é exatamente isso. Então, sempre que vai fazer muito diferença são as evoluções da margem de moda, e aqui é onde a gente está colocando todas as nossas fichas, todos os nossos focos, é o número que a gente comunica de forma aberta para vocês, mas ainda a gente acha que tem outras melhorias nessas outras linhas aqui.
E aí passo a bola para o Fran aqui para falar Obrigado. sobre nossa política de crédito na Midway e como é que a gente enxerga isso. Obrigado. Dani, obrigado pela pergunta. Na verdade, tem um conjunto grande de indicadores que a gente olha, né, para esse apetite. Os mais macro, óbvios, taxa de juros, endividamento das famílias, a gente vê eles pressionados ainda, mas tem um set de indicadores aqui dentro que a gente olha, os clientes que estão nos pagando das safras novas, os indicadores de atraso das carteiras. A gente vê esse cenário ainda mais complicado para esse ano. Acho que é legal dizer que a gente tem conseguido navegar apesar disso, né? A gente ainda é pequeno dentro desses produtos, a gente consegue segmentar melhor, melhorar os modelos, a gente vê o negócio de empréstimo crescendo 2 dígitos. Então, mesmo com esse vento contra, que talvez, mesmo permanecendo um pouco mais, a gente está conseguindo ver espaço para continuar crescendo nesse pace, nada acontecendo muito diferente do que a gente está imaginando, esse pace deve continuar acontecendo para os próximos trimestres. Obrigado pela pergunta de novo. Acho que a nossa postura estratégica, se puder te complementar, Fran, na Midway, assim, a gente, Midway surge dentro do negócio de moda para ajudar nas vendas de moda, mas a gente já olha para o business da Midway de uma forma independente, como um gerador de valor. A gente até tem um slide de geração de valor por metro quadrado, e aí a gente tem uma ambição grande para esse negócio, de ele continuar crescendo junto com o negócio da moda, mas pelas próprias pernas. Apesar da ambição ser grande, a gente trabalha muito com os pés no chão. Então, a resposta do Fran é uma resposta que ela tem esse lugar de muitos pés no chão, de conservadorismo. A gente nunca vai dar um passo maior que as pernas, mas a gente acredita que tem muito potencial de distribuição de produtos financeiros a partir da nossa base e que a Midway aí é uma das nossas grandes alavancas de valor para o nosso crescimento futuro. Mas a resposta do Fran, mais uma vez, ela mostra o nosso caráter conservador na concessão de crédito. Excelente. Obrigada pelas respostas, parabéns pelo resultado de novo. Obrigado. Obrigada, Dani. A nossa próxima pergunta vem do Pedro, do Bradesco. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado também. A primeira delas, enfim, a gente vê que a companhia terminou o ano com boa conversão de caixa, o balanço limpo, e isso, em última instância, permite vocês reacelerarem, né, os investimentos sem onerar muitos fundamentos, cash flow, lucro, balanço limpo. E aí, quando a gente pensa nesse contexto aqui, eu acho que tem uma alavanca fundamental que vocês reaceleraram em 2025, mas ela deve ser mais forte em 2026 em diante, como bem comentaram no Investor Day, que é reacelerar a abertura de lojas, né? Aí eu queria, enfim, explorar com vocês, ver se vocês conseguem contar um pouco para a gente da experiência dessas 8 Riachuelos que vocês abriram em 2025, né? Como é que tá Economics, TIR, maturação versus esperado, enfim, só para a gente ter ajudar a tangibilizar um pouco o quão redondo a máquina de expansão está agora e um detalhe que até o André falou na apresentação da TIR de 25%, só batendo o martelo se isso inclui ou não a contribuição da financeira, né? Se isso vocês deixam como upside. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais relacionada à Midway, talvez mais para o Fran, né? Vocês têm batido bastante na tecla também da importância estratégica, de andar com as próprias pernas, e a gente explora pouco a parte dos produtos de melhor retorno, melhor retorno do que o legado, né? Então, eu queria entender desses produtos novos, né? Em que ponto da jornada, Fran, a gente está na evolução dessa agenda, né? Que você diria que são os milestones que a gente deveria esperar nesse exercício de 2026? Enfim, quais métricas aqui a gente deve acompanhar com mais carinho para acompanhar essa evolução? Só essas minhas duas perguntas, pessoal. Pedro, falando de novo aqui, obrigado pela pergunta. Separando só um pouco o portfólio da Midway, a gente separa um pouquinho o lado de Consumer Finance, olhando mais para o negócio de cartão Private Label, apesar de ele ser uma parte pequena do resultado da Midway, ele é super importante por dois aspectos. Primeiro é o cliente comprando mais frequente, mais fiel no varejo, e é super importante por isso. Para a Midway também ele acaba sendo porta de entrada para os outros produtos que a gente depois começa a relação com o cliente, ele entende que pode se servir aqui. Falando um pouco da maturidade que você perguntou,
A gente tem 2 negócios mais maduros aqui, que a gente faz há mais tempo, o negócio de seguros e o negócio de empréstimo. São negócios que a gente tem mais tempo operando. Apesar disso, a gente consegue operar bem e crescer duplo dígito. A gente acredita que a gente está com a máquina bem azeitada nesses negócios. Eles são accretive quando a gente olha para ROI, para resultado, então a gente opera bem e espera continuar, a gente vê espaço para continuar operando esses negócios ainda na mesma velocidade. Um negócio que a gente falou no 4º trimestre, a gente começou a pilotar o crédito consignado. A gente acredita que tem uma tese sólida de canal e perfil de cliente que frequenta nossas lojas e se relaciona com a gente para esse tipo de produto. É um produto novo. Ainda é um produto que a gente deveria começar a acompanhar esse ano, mais carteira. Ele é um negócio que vai empilhando e deveria gerar resultado mais a médio prazo, né, de forma mais robusta. Mas para esse ano, a gente vai acompanhar um pouco como a carteira se comporta, se a gente está conseguindo distribuir, acelerar e ver se a máquina está bem azeitada. Bom, obrigado. Voltando à primeira pergunta sobre a abertura de lojas, a gente falou no Investor Day que a gente olha para uma TIR de 25%. Essa TIR não inclui a Midway, então a gente está olhando aí para o upside da Midway, adicional aos 25%. A gente fez 8 aberturas no ano passado. O que eu posso dizer é que essas aberturas estão indo bem, estão indo assim acima dos business plans originais. E a gente está confiante que essa vai ser uma alavanca de crescimento para a gente para os próximos anos, que vai nos ajudar muito a crescer top line, rentabilidade, dar escala, diluir custo fixo. Então, adicionalmente a tudo que a gente está fazendo de crescimento de same-store sales e crescimento de margem, a partir de 26 entra uma alavanca nova dentro do nosso business case, que é o de abertura de canal de novas lojas. Muito bom, pessoal. Ficou claro. Valeu. Obrigado pelas respostas e parabéns pelos resultados. Para você, Pedro. A próxima pergunta vem do Vinícius, do UBS. Oi, Vini, tudo bem? Pode fazer a sua pergunta. Tudo bem, Isa? Bom dia, André, Miguel, Fran, Isa. Obrigado por pegar minha pergunta. Explorando aqui mais a contribuição da fábrica como um driver de melhora de margem, com mais de eficiência vocês acham que dá para capturar na fábrica, né? Em que estágio vocês estão? Se puder comentar como é que está o gap, né, de margem entre esses produtos feitos na fábrica hoje e produtos de terceiro, e se vocês enxergam mais espaço para internalização aqui dentro da fábrica. E uma segunda pergunta com relação a posicionamento de preços, se vocês puderem comentar como é que vocês enxergam essa evolução em posicionamento de preços na Riachuelo em comparação com a competição, na medida que vocês ganham um pouco mais de espaço dentro de itens de moda. São essas as perguntas. Obrigado. Oi, Vinícius, tudo bem? Obrigado pela tua pergunta. Vou pegar a primeira parte aqui da questão da fábrica. O áudio está bom aqui? Tá? A gente tem cada vez, a gente tem avançado muito bem de ter cada vez mais clareza, cada vez mais domínio do que a fábrica faz muito bem. Então, como a gente comentou ali no começo dessa transformação, a gente passou por um processo de aumentar o volume na fábrica. Ela saiu ali de perto de 30 e poucas milhões de peças por ano para mais de 40 milhões, quase 40 milhões de peças por ano. Isso nos deu um carrego importante de volume, de produtividade, deixar de carregar uma ociosidade importante no resultado. E essa alavanca já está numa maturidade bem alta, assim, então, porque a fábrica já está trabalhando num ritmo, num pacing bem produtivo. E a gente tem feito cada vez um processo mais, que a gente chama no projeto chamado Make or Buy, que ter cada vez mais clareza a nível de SKU, assim, do que a fábrica faz muito bem, com maior margem, com maior responsividade, e o que eventualmente a gente pode fazer em terceiros, que também são muito importantes para a gente, ou importados também, né, um pedaço da coleção. Nós não temos a intenção de internalizar 100% da produção na fábrica. A gente entende que beber de outras fontes de sourcing é fundamental para a gente conseguir ter cada vez mais produtos, tanto a nível de qualidade ou de estarem muito antenados, muito conectados com o consumidor está demandando. E a gente está nessa segunda fase agora, já avançando muito forte, de ter essas esteiras dentro da fábrica com muita responsividade, desenvolvendo novos capabilities também, então produzir alguns tipos de tecido, alguns tipos de costura,
que também vão entregar mais margem, mais exclusividade, sem abrir mão, obviamente, do que a fábrica faz muito bem, que tem muita vocação, que é fazer com muita qualidade produtos básicos, algumas coisas de jeans também faz muito bem. Então a gente tem muita confiança e, de novo, com muita clareza, a gente buscou conversar bastante sobre isso também no nosso Investor Day, de mostrar que a gente tem muitas alavancas que a gente acredita que vão continuar trazendo os frutos e vão continuar sendo empilhados ao longo do caminho para a gente continuar um patamar de margem bastante saudável, bastante consistente também para os próximos trimestres. Tá? E aí você quer pegar para Preço, preço, posso né? falar um pouco? A gente se enxerga como uma empresa muito democrática, a gente tem 342 lojas da marca Riachuelo, a gente está em lugares muito, a gente está nos 27 estados do Brasil, a gente tem localizações muito distintas, a gente está em shoppings classe A, a gente está em ruas que atendem prioritariamente a classe C. Então a nossa estratégia é uma estratégia bastante de preço bastante ampla, onde a gente quer estar muito competitivo em preços de entrada, em básicos, onde o consumidor nos perceba como um bom velho for money, e a gente está sempre olhando para uma cesta de produtos que nos mantém muito competitivos ali em todas as nossas lojas. A gente usa a nossa capacidade fabril, a nossa fábrica, fazendo muito desses produtos que nos dá uma vantagem competitiva para poder ter esses preços aqui. E falando numa parte da sua pergunta que eu já volto nela, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando na outra ponta de criar cada vez mais conteúdo de moda, produtos melhores. Isso faz com que a gente consiga aumentar preços em uma parte dos produtos que a gente vende. Então eu olho muito para a nossa estratégia como uma estratégia de ampulheta, onde a gente tem muita robustez aqui na base, mas a gente também está melhorando o preço médio aqui em cima na moda, e a combinação desses dois negócios, negócio democrático, uma loja que na média tem 2.000, mas a gente tem loja de 4.000, 5.000, a gente consegue atender muito bem todos os públicos. Também a gente tem um mercado endereçável gigante, né? A gente atende toda a população brasileira quase. Então isso faz o nosso negócio um negócio que tem muitas alternativas de crescimento. Como eu falei na primeira parte da pergunta, a gente tem essa estratégia de preço, que eu falei que a fábrica também nos ajuda a ser bastante competitivo lá embaixo. Isso é verdade, porque o fato de a gente integrar para trás uma parte da cadeia faz com que a gente integre essa parte da margem, e isso em alguns momentos fala assim, putz, aqui eu vou poder abrir um pouco mão de margem para poder ser mais competitivo, a nossa cabeça funciona assim. E a fábrica, sim, já falei em diversas conversas, a fábrica ela dá mais margem que as outras sourcings, vamos dizer assim, perdão, e que é natural de você estar operando uma outra parte da cadeia, ela traz algumas complexidades adicionais, mas a gente está sabendo usar isso bem a nosso favor. Então, essa é como a nossa cabeça funciona entre o sourcing e a precificação. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a você. E a nossa próxima pergunta vem do Eric do Santander. Oi, Eric, tudo bem? Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui a nossa pergunta e parabéns aí por mais um resultado aí super forte. Acho que até pegando carona aí nesse super forte, olhando um pouco para os números que vocês apresentaram aí, né, ao longo de 25, seja no same store de vestuário, seja na margem bruta de vestuário. Quando a gente volta ali, né, naquelas ambições que vocês compartilharam no Investor Day, né, tanto sobre same-store sales para os próximos anos, quanto para a margem bruta, né, dos próximos anos, onde que vocês acham que talvez a gente tenha um pouco de upside, eventualmente, aí, né, em cima daquelas ambições, talvez um upside nos próximos anos e ao longo do tempo algo um pouco mais normalizado, mas acho que entender aqui justamente, enfim, tendo em vista aí a força dos resultados recentes. E aí, uma segunda pergunta, quando a gente olha também, acho que para esse pilar, né, de same store, pensando nas renovações, né, e também um pouco nas experiências e aprendizados que a Pop-Up tem trazido para vocês, o que vocês acham que são elementos aí, né, que vocês observam que poderiam trazer de ganho no parque existente de loja, à medida que vocês entram com um processo aí de renovações, reformas mais forte daqui para frente também. Obrigado.
Oi, Eric, obrigado pela tua pergunta. Eu vou pegar a primeira aqui, depois eu passo a segunda para o André. Como você bem colocou, a gente compartilhou com vocês, com todos no Investor Day, ambições, né? Não é um guidance, não é algo que a gente está cravado na pedra, assim. É o que a gente mira continuar entregando de forma consistente, com muito pé no chão, com muita disciplina na execução. A gente tem muita clareza, de novo reforço, nas alavancas e na maneira com que a gente está conduzindo o negócio para continuar mirando nessas ambições. Obviamente, um trimestre ou outro, as coisas podem serem superiores a isso, ou eventualmente ficarem borderline ali. A gente tem muita alavanca, eu diria, tanto de top line quanto de margem ainda para extrair, para alcançar o full potential, né? A gente vê de top line, por exemplo, como o André bem colocou, a gente está voltando, né, a retomada de uma aceleração da expansão do número de lojas. A gente começa agora a empilhar semi-store, né, mais na metade na metade desse ano, do segundo semestre desse ano, semi-store das lojas que foram abertas e estão performando bem durante 25, né, mas também no final de 25. E a gente pretende começar a abrir agora de 15 a 20. Então, a gente vê, além das alavancas de produto, de pricing, de clusterização mais loja a loja, também esse empilhamento de mais semi-store, dessas safras novas que estão performando bem. E na margem, da mesma forma, como a gente comentou, assim, a gente tem feito um trabalho importante de reduzir demarcação, de usar cada vez melhor a fábrica de forma inteligente, eficiente, usar muita base de dados, algoritmo, para conseguir precificar de maneira mais inteligente, mais pontual e mais SKU a SKU, loja a loja. A gente olha para esses números como uma ambição, como um desejo de manutenção e consistência trimestre a trimestre, mas a gente tem muita alavanca para sustentar isso e a gente acredita e trabalha com muita disciplina para continuar, tanto nessas duas frentes, buscando números bastante importantes, bastante robustos, tá? Vou passar para o André para a segunda parte. Sobre a nossa loja pop-up, sobre aprendizados para o crescimento futuro, eu acho que a gente abriu a loja, lembrando, dia 9 de dezembro, aí teve parada de final de ano, férias, dá uma bagunçada em todo, né? Para a gente fazer uma observação mais ampla, assim, não tem 2 meses que a loja abriu, mas com todas essas coisas de calendário, agora carnaval. Então, assim, a gente está muito feliz com a loja, porque a gente tem recebido um feedback muito bom dos consumidores, onde eles estão enxergando a Riachuelo de uma outra forma, enxergando nossos produtos de uma outra forma. Então, tem sido uma estratégia de mostrar nossos produtos e a marca de uma outra forma, que tem recebido feedback muito bom de diversos stakeholders que a gente tem conversado. Concordo com você, Eric, assim, a gente tem uma alavanca muito poderosa de reforma de loja, de same-store sales, que, se bem executada, pode destravar bastante valor de longo prazo da companhia. E por isso estamos trabalhando de forma muito profunda em como essa experiência da loja de 250 metros que a gente colocou lá como um piloto pode ser expandida para uma loja de 2.000, de 2.500, gerando mais venda. Mas então agora os times estão na prancheta. 2026 vai ser um ano de trabalho onde a gente já está na fase de desenho e a gente vai testar. Então vai ser um ano de teste para a gente ver o quanto que essa alavanca pode valer. Eu tenho bastante experiência nisso, trabalho aí no varejo há cerca de 20 anos. Na minha empresa anterior que eu trabalhei, eu fiz bastante reforma de loja, e quando você consegue executar isso bem, você consegue destravar duplo dígito de crescimento de same-store sales, mas passa por uma série de elementos, por pensar em exposição de categoria, cross-selling, passa por a melhora do sensorial per se, que é visível, e a gente está com um olhar muito atento a isso, que essa nova loja ela deveria destravar um same-store. Essa é a nossa ambição, né, de duplo dígito, adicional a todas as outras iniciativas, mas não estamos prontos, não testamos, não tem loja ainda, mas chegaremos lá. Tá ótimo. Super obrigado aí pelas respostas. Obrigada a você pela pergunta. E a nossa próxima pergunta é do Nicolas, do JP Morgan. Oi, Nicolas, tudo bem? Pode seguir, por favor. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira é em categoria, né, em sortimento. Aí, André, você falou bastante sobre as melhorias que a companhia tem
tem colocado nas lojas, né? Eu queria entender também, né, quando a gente olha o pacote de lojas atual, tem algumas com categorias de caça que talvez categoria de caça não está no nível ótimo, né? Talvez está um pouquinho sobredimensionado nesse ponto. E talvez esse espaço de venda poderia ser usado em algumas outras categorias de vestuário que de fato entregam um melhor retorno para a companhia. Eu queria entender, né, nessa jornada de optimização do sortimento da loja, em que ponto a companhia está, quanto você acha que faltei para chegar nesse ponto de sortimento ótimo das lojas? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda tem que ver com capital de giro. A companhia tem melhorado muito o nível de estoque ao longo dos últimos anos. Eu queria ver se você consegue dar alguma ideia de como é que a gente poderia, ou quanta melhoria a gente poderia destravar agora em 2025 e para frente. Obrigado. Obrigado, Nicolas, pela tua pergunta. Eu vou ficar com as duas aqui para responder. A primeira sobre a questão do espaço da metragem quadrada dentro das lojas, né? A gente começou no ano passado, na verdade, final de 24 ainda, né? Retrasado, um processo interno chamado a gente criou uma área de gestão de espaço, a gente investiu em capacitar e trazer pessoas também para essa área de gestão de espaço, que ela tem sido fundamental nesse trabalho. A gente hoje consegue ter a clareza do ROIC por metro quadrado, não somente venda ou somente produtividade, não somente margem ou margem de contribuição. A gente vai até o ROIC por metro quadrado e a gente chegou em alguns achados bem relevantes, que alguns deles estão em fases diferentes de maturação, né? O primeiro é o que a gente já tem versado bastante sobre a tecnologia, que a gente tem, essa tira um pouco de top line, mas adiciona muito lucro bruto cash margin e muito EBITDA e muito ROIC por metro quadrado também, como a própria Dani também já mencionou em uma outra pergunta no começo do call. E casa do mesmo jeito. Quando a gente olha, e o André comentou um pouco isso, a casa, os produtos de Casa Riachuelo, dentro da Riachuelo, pela área que ela ocupa, ela tem um ROIC um pouco mais pressionado, menos atraente, não tão robusto quanto as categorias core do negócio. E a gente está começando a fazer esse trabalho também de operar casa standalone, mais voltado para standalone. Esse negócio funciona muito bem. Se você for olhar os econômicos, eles têm melhorado sequencialmente também margem bruta, top line. Então a gente está bem, tá no forno ali e operando e trabalhando para também cada vez mais entregar um negócio robusto no standalone de casa. E é bem nessa direção que você falou. Então a gente deve começar a ver as lojas novas já, essas 15 lojas novas desse ano, 15 e 20 desse ano, já abrindo nesse novo formato, já com essa configuração, dimensionamento por categoria mais adequada e mais rentável. Por isso que a gente está tão seguro e tão confiante de que o retorno e o IRR dessas lojas também vão entregar acima desses 25 que a gente coloca de threshold mínimo, tá? A segunda pergunta, capital de giro, a gente fez um trabalho importante também no início da transformação de deixar a companhia mais leve e com mais musculatura para avançar. E a gente também tem nossos dois negócios em composição, dimensões diferentes em relação a capital de giro, né? Quando a gente olha para a mercadoria, para o segmento de mercadoria, a gente está bem mais leve nos últimos anos. Nominalmente, se você quebrar, a gente está basicamente demandando o mesmo número nominal de capital de giro, perto de 1,5 milhão, ali 1,2 milhão, do que demandávamos há 2, 3 anos atrás, com uma receita que aí, pelo segundo ano consecutivo, supera 10% de crescimento em cima de uma base de 10%. Já a financeira, com os novos produtos, tem acelerado bastante. O custo CMV da financeira é capital, né? Então, a gente tem avançado as carteiras, iniciado novos produtos. E também, como preparar isso, a gente também mencionou um pouco durante a conversa, a nossa apresentação, e também bastante no nosso Investor Day, novas fontes mais eficazes e também de aceleração da financeira. E lançamos no final do ano passado o nosso primeiro FDIC, ele ainda é interno, é condomínio fechado, estamos pilotando dentro de casa, e a gente vê também, assim como o FDIC, assim como outras fontes bastante eficazes, para que a gente não coloque nenhuma barreira no full potential dos negócios que tem muito resultado, tem muito retorno, e a gente está muito confiante, tá? Então, capital de giro deve ser uma linha que a gente vai trabalhar para ficar bastante estável, olhando essas outras fontes de captura, tanto para financeira e alguma eventual eficiência ainda dentro de mercadorias. Tá?
Super claro, pessoal. Obrigado e parabéns. Obrigada a você. Bom, encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas e agora eu volto a palavra para o André para as considerações finais. Obrigado, Isa. Obrigado, Miguel. Obrigado, Fran. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco hoje. Como vocês viram, a gente teve um resultado que nos deixou muito contente, orgulhosos de 2025. É um resultado aí fruto de todo um processo de trabalho, de transformação que começou em 2023. Muitas das perguntas, elas vêm perguntando o que mais vem pela frente, o quanto que a gente já chegou, tudo que a gente poderia criar. Tem um sentimento muito verdadeiro quando eu falo para vocês, é o que eu sinto, que a gente está no meio do processo da transformação, que tem muita coisa ainda para a gente capturar e que a gente está muito confiante aí do que vem pela frente. Na verdade, o sentimento até mais verdadeiro é que a gente está só começando, que tem tanta coisa, porque a gente está em algumas alavancas ainda com muito trabalho e elas estão se empilhando e mostrando resultado aqui. Tem mais coisa boa por vir. E só para dar um exemplo que a gente mostrou hoje, muitas sementes foram plantadas aí no último trimestre, como a revitalização da marca, novo modelo pop-up store, lançamento de produtos. Então, tudo isso, à medida que a gente for amadurecendo esses projetos, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar a crescer top line, a crescer margem, a melhorar o nosso resultado como um todo. Então, a mensagem final aqui que eu deixo para vocês é, mais uma vez, obrigado por estarem aqui nessa jornada conosco. Estamos trabalhando duro para continuar, que essas alavancas continuem adicionando valor para a companhia, e o sentimento aqui que a gente está só começando, que tem muita coisa boa por vir, que a gente ainda tem muito resultado para evoluir, para entregar e para gerar muita possibilidade para todos os nossos colaboradores, para todo mundo que está com a gente nessa jornada. Muito obrigado.